tardarmos, não é? Vamos receber o pastor Djalma, por favor, pastor Djalma. Quero lhe receber, o pastor João nos facultou essa honra de lhe receber. Já tive a oportunidade de abraçá-lo na chegada, agradecê-lo e o faço publicamente. Obrigado por aceitar o nosso convite, feito através do pastor Olavo, que foi o canal que Deus usou para proporcionar a sua vinda, a sua estada aqui na nossa convenção. Bem-vindo, bem-vindo ao pastor Adson também. Sinta-se muito bem aqui no nosso meio, esperamos que se sinta assim, com plena liberdade no espírito, e o microfone é seu, o púlpito é seu, e nós também somos seus. Bem-vindo em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, louvando a Deus. Saúde aos irmãos com a preciosa paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome seu assento. Sem dúvida é uma grande honra poder estar aqui e diante de tantas pessoas, tantos homens e mulheres de Deus que têm carregado a obra do Senhor com tanto esmero, com tanto empenho. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós carrega uma experiência, e sem dúvida nenhuma, estar aqui é fruto de uma trajetória onde tem muito a ver com pessoas que Deus colocou na minha vida. Na segunda-feira passada, dia 11 de setembro, eu completei 65 anos de vida. E 65 anos, pela manhã, quando acordei, eu me coloquei diante do Senhor, e como todo ano acontece, o meu coração, ele não ficou pontuado naquilo que poderia vir a partir de agora, mas ele começou com uma obra de gratidão por tudo que Deus já tinha feito na minha vida. E foram algumas lágrimas, e com muita facilidade, se eu falar muito, eu vou me emocionar demais. Eu louvo a Deus por cada pessoa que na minha trajetória de existência, Deus plantou para forjar as minhas vestes, o meu caráter, desde a minha família, os pastores bons, e nem alguns não tão bons assim, mas foram homens que forjaram, que me ensinaram a importância de nos submetermos por causa do Senhor. Louvo a Deus pelas minhas primeiras professoras na escola bíblica dominical, pela bondade de Deus, Deus me presenteou, e eu nasci num lar cristão. Fui apresentado na igreja, ainda pequeno, no coração da minha mãe. Ela me consagrou ao Senhor quando eu nasci, coisa que tomei ciência somente depois de 25 anos. Ela nunca disse isso para mim. Deus me permitiu caminhar na obra de Deus, fui formado, fui forjado dentro da igreja. Pela misericórdia do Senhor, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Até nos dias mais difíceis, onde a fé ela enfraquece, e isso aconteceu, os momentos onde, na minha adolescência e no ardor da minha juventude, algumas paixões envolveram a minha vida. O Senhor, com muita graça, com muita misericórdia, o Senhor me poupou, o Senhor me guardou. Eu sempre colocava alguém no meu caminho, e antes que se consumasse algumas ações que poderiam se tornar irreversíveis, o Senhor sempre colocou pessoas no meu caminho. Eu dou graças a Deus por cada pessoa que Deus plantou nesses 65 anos de vida. E no domingo pela manhã, quando ministrava a congregação que o Senhor nos permitiu caminhar junto com uma equipe pastoral, entre eles o pastor Adson, eu estava derramando meu coração no altar e agradecendo, ainda que não podendo liberar nomes para não incorrer no erro de falhar
e ser injusto com tantas pessoas. Eu sou grato. E a palavra que define a minha vida hoje chama-se gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos homens e mulheres que ao longo da minha jornada, com muita paciência, com muito amor, foram homens que me forjaram, foram homens que acreditaram no meu chamado. Ninguém se torna o que se torna se não for pessoas que entram no seu caminho. E eu aprendi isso, ainda que algumas vezes, diante de situações tão delicadas, eu aprendi o valor dos relacionamentos, o valor das oportunidades. E estar aqui para mim é uma grande honra. Vocês não fazem ideia do tamanho da honra. Que a primeira vez que eu entrei numa igreja Brasil para Cristo, eu tinha 10 anos de idade. Eu morava na favela do Vidigal, onde eu nasci, no Rio de Janeiro, e é onde eu passei meus primeiros 14 anos. E a minha tia, ela... Okay. A minha tia, ela era membro do Brasil para Cristo, lá na comunidade, na favela do Vidigal. E pela manhã, e às vezes à noite, num dos cultos eu a acompanhava, e eu tive o privilégio de ouvir e ser forjado também pelas boas mensagens, pela unção que corria. Louva a Deus, porque eu nunca imaginei poder estar aqui diante de vocês, e eu quero ser grato. Grato ao pastor João, grato ao pastor Olavo, grato a cada um que se mobilizou para me estar aqui. Quando eu fui ordenado, há quase 40 anos atrás, eu vou fazer 40 anos de ministério. Quando eu fui ordenado, a minha mãe, ela me chamou, e principalmente quando eu assumi a primeira igreja, a minha mãe me deu um conselho. Ela falou assim: filho, você agora se torna o responsável por aquilo que esse rebanho vai comer, o rebanho que o Senhor te confiar. Então, mamãe quer te dar um conselho. Tome cuidado. Para quem é que você vai abrir a porta para dar de comer ao rebanho que Deus confiou a você? E aquele conselho de tantos anos atrás me segue. Essa é a razão pela qual nós somos extremamente criteriosos ao ceder o púlpito da igreja que o Senhor nos confiou. Para que o rebanho, para que a comida não venha com veneno da panela. E ao mesmo tempo, por outro lado, o Senhor me constrange, o amor do Senhor me constrange, quando eu percebo alguém abrindo a porta para que eu possa derramar um pouco daquilo que eu tenho comido. Isso me traz uma grande responsabilidade. Obrigado, pastor João, pela confiança. O meu desejo é honrar, sabe, esse convite através da palavra do Senhor. Sou casado com uma pastora, a pastora Mirna, vamos fazer 40 anos agora em janeiro de casamento. Tenho 2 filhas, Kemily, mais velha, casada com André, ambos ordenados ao ministério, hoje missionários em Portugal, estão na cidade de Aveiros. Tenho uma filha caçula chamada Milena, casada com Tiago, ambos ordenados ao ministério. Passaram 4 anos nos Estados Unidos, no Kansas, no IHOP, ali sendo forjado numa universidade teológica, e Deus nos permitiu retornar. Tenho um neto. Gente, neto é neto. Definir, neto é neto. O resto, quem tem neto sabe o que eu quero falar. E quem não tem vai descobrir. Essa é minha família, essa é minha história. Eu sou de origem batista, nasci numa igreja batista convencional, tradicional. E se eu pudesse somente contar o meu testemunho, seguramente vocês iam ver que eu sou um milagre. Mesmo forjado a uma cultura muito voltada à palavra e com alguma resistência à obra do Espírito, pelos meus primeiros mentores, o Senhor teve a misericórdia de me fazer casar com uma mulher pentecostal. E deu trabalho.
E um dia ela falou para mim: amor, eu fui batizado no Espírito Santo, estou orando em línguas. Eu falei: não sei se eu oro, se eu rezo, se eu clamo o sangue de Jesus. Mas a obra do Espírito na vida da minha esposa foi algo tão extraordinário, que mesmo diante de tanta convencimento mental, foi impossível resistir à obra do Espírito Santo. Eu me lembro, no dia 16 de julho de 1992, eu fui agraciado pelo Espírito Santo. E eu me perguntei como eu vivi sem Ele até aqui, ou como eu vivi sem dar a Ele a chance de governar a minha vida. Eu louvo ao Senhor, Deus Pai, eu louvo ao Cristo que me salvou, e eu louvo ao precioso Espírito que está aqui entre vocês. Pastor, muito obrigado. Abra a sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, orando sobre o que conversar, o que compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu estava pensando na minha própria vida, e ministério é muito desafiador. Existem muitos desafios no ministério, desde a vida pessoal, de intimidade com o Senhor, persistência, não desistir, até mesmo formar pessoas, liderar uma igreja, muitos desafios. E hoje eu quero falar sobre talvez um dos grandes desafios da vida cristã e da vida de um pastor e de uma comunidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. A partir do verso 1, Paulo escreve o seguinte. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Irmãos, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Irmãos, por gentileza, antes de continuarmos, atente-se ao que Paulo está dizendo. Deixa eu fazer um breve contexto. Paulo está dizendo assim: eu quero trazer uma informação, eu quero dar a conhecer, eu quero vos fazer conhecer uma graça que veio da parte de Deus, que foi entregue às igrejas da Macedônia. Então o que Paulo está dizendo é: fiquem atentos, porque eu quero que vocês entendam o que a graça de Deus pode produzir numa igreja. É isso que Paulo está tentando falar aqui, e é isso que eu quero pontuar. O que é que a graça de Deus pode fazer na vida de uma igreja? O que é que a graça de Deus, que já veio sobre você, que já veio sobre mim, o que ela pode produzir e nos ajudar a produzir para Ele? Tudo que se segue adiante nada mais é do que uma explicação da graça. E ele continua: porque por meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunham na medida das suas posses, e mesmo acima delas, a graça, com muitos jogos, pediu-nos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Pai amado, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, independente do Espírito Santo, eu declaro que a Tua palavra é uma semente. E como uma semente, ela vai encontrar uma terra apropriada para receber, para agasalhá-la e para produzir aquilo que Teu Espírito quer fazer em nome de Jesus.
Não sei se você tem liberdade para fazê-lo, mas se você tiver, levanta a mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor é uma semente. E como semente, eu abro o meu coração para recebê-la, agasalhá-la. Senhor, me ajude, que nada roube essa palavra, que nada distorce essa palavra, mas que ela cumpra o seu propósito em mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo está nos informando a respeito de uma ação da graça de Deus a um grupo de igrejas da Macedônia. Não é só uma igreja. Macedônia era um lugar onde o evangelho alcançou algumas igrejas. E Paulo agora então se posiciona e diz assim: existe algo da parte do Senhor que foi liberado sobre aquele grupo de igrejas. Ouso dizer que essa graça que foi liberada às igrejas da Macedônia também está liberada para você e para mim. Também está liberada. E Paulo vai definir algumas manifestações dessa graça. Entretanto, antes de falar sobre as manifestações, eu quero trabalhar 3 manifestações que estão aqui nesse texto. Poderia trabalhar outras, entretanto, quero me ser fiel ao texto. Eu quero definir graça. Porque talvez, se existe uma palavra que nós precisamos voltar a ensinar, é sobre graça. Porque hoje tornaram a graça, me perdoe a expressão, uma desgraça. Em nome da graça, entrou uma libertinagem. Em nome da graça, as pessoas estão sendo liberadas de altar para pecar. Creio que talvez precisamos, ao iniciar esse tempo, definir graça. Talvez muitas definições. Graça é um favor imerecido. Ok, 100%. Eu quero dar a minha definição de graça, me permitam fazer isso. E a graça que eu quero me deter é essa que foi liberada sobre essa igreja. Graça é uma ação sobrenatural para me capacitar a viver coisas que naturalmente eu não conseguiria viver. Eu vou definir novamente. Graça é uma ação sobrenatural que me habilita a viver aquilo que naturalmente eu não conseguiria viver. O que ele está dizendo é que existem coisas que, se não for pela graça, nós não vivemos. Se não for uma ação do céu, uma ação de Deus, uma ação sobrenatural, nós não temos força para viver. Nós não temos habilidades para viver. Você pode ser a pessoa mais letrada. Sem essa graça, você não vai vivê-la. Você pode ser o mais experiente. Sem essa graça, você não vai viver. Você pode ser o mais bonito ou o mais feio. Que eu descobri uma coisa: no mundo tem sempre alguém mais bonito que você. Mas o meu consolo é que tem sempre alguém mais feio que você também. O que eu quero caminhar, eu quero fundamentar esta palavra, é sobre essa graça, essa ação misericordiosa do Espírito, que nos habilita a viver coisas que nada e nem de outra forma nós conseguiríamos viver. Graça número 1. Paulo vai definir, irmãos, no meio da mais severa tribulação. Irmãos, por favor, fique atento ao texto. Ele não está falando sobre qualquer tribulação. Aqueles que estudam a palavra e gostam de ler a palavra, alguns verbos precisam ser valorizados. O que ele está dizendo é que a coisa estava feia. Meia severa tribulação. Que não é qualquer tribulação. Eu sei que é tribulação. Eu nasci numa comunidade carente. Meus pais não tinham muitas coisas.
Eu fui muito doente, a minha infância foi muito difícil. Eu era um menino, sofri demais. Fui perseguido por tantas tribulações, coisas que me tiravam a paz. Aqui está dizendo que aquele povo, aquelas igrejas, elas não estavam isentas de tribulação. Pelo contrário, elas estavam passando severas tribulações. E aqui eu começo a definir algo. Ser crente não é ser isento de tribulação. Ser cristão não representa que somos isentos de viver problema. Ser cristão é, em meio ao problema, reconhecer quem vai entrar nele para ser glorificado. O problema da vida cristã não é atravessar problemas. O problema da vida cristã é o que nós fazemos quando atravessamos problemas. Eu gosto de dizer que quando nós vivemos uma tribulação, quando nós vivemos um problema, ou você mata ele, ou ele mata você. Ou você vence ele, ou ele vai vencer você. Agora, muitas vezes, e a maioria delas, os problemas são maiores do que a nossa habilidade de vencê-los. E como é que nós, em meio a uma tribulação, vamos vencer? Pela graça. Pela graça. Pela ação sobrenatural do Espírito. Por um empoderamento do céu. Porque não é aquilo que nós produzimos, não é a nossa força, embora isso ajude. Esses dias, eu ouvi um pregador, um amigo que respeito muito, ele dizendo assim: sabe qual é o problema da nossa geração hoje? É que a nossa geração está muito envolvida com autoempoderamento. Se levantaram profissionais que entraram na igreja dizendo assim: eu vou ensinar você a tirar o melhor do seu potencial. Existe um potencial dentro de você, e agora eu quero lhe ensinar a fortalecer a sua força. Esse amigo disse: o problema é que na geração de hoje, as pessoas estão querendo potencializar a sua força, quando na verdade, pela Bíblia, Deus age na nossa fraqueza. É que quando somos fracos, é que nós somos fortes. Não é contratar um especialista em empoderamento para extrair o melhor do meu potencial, isso é bom, mas é reconhecer que a graça pega a minha fraqueza, e nesse palco da minha fraqueza, a graça do Senhor sobe nele, é a dependência dele. E o texto diz que em meio a uma severa tribulação, manifestou grande alegria. Irmãos, por favor, pense comigo. Como é que alguém tribulado pode ser alegre? Como é que alguém, em meio a uma severa tribulação, pode manifestar alegria? Repita comigo: pela graça. É pela graça. Porque a graça é uma habilitação sobrenatural que vai ignorar o meu palco para me levar ao palco de Deus. A graça é me tirar desse lugar aonde as circunstâncias me envolvem, a minha alma está dilacerada e eu não tenho força para vencê-la. E aí eu subo no palco da graça. E no palco da graça, no meio da minha fraqueza, em meio à minha tribulação, é produzido no meu espírito uma profunda alegria. Porque a verdadeira alegria não é aquela que eu tenho porque eu recebi uma boa notícia. A verdadeira alegria e a genuína alegria não é porque nós estamos vivendo bons momentos. A verdadeira alegria é mais do que um sentimento. A verdadeira alegria é uma pessoa, é a graça de uma pessoa sobre nós. A verdadeira alegria é como a paz.
que transcende a todo entendimento. Não é a paz que o mundo nos concede, não é a alegria que alguma coisa me concede, mas é a alegria da graça que em meio à tribulação não me desfalece. Paulo está dizendo, aqueles irmãos viviam momentos difíceis. Como igreja, estamos chorando, orando e nos movimentando, porque a tribulação bateu nesse estado, bateu em algumas cidades, bateu em algumas igrejas. Pessoas perderam coisas, tribulações. Tem um amigo Lajeado, conversando com ele, e ele estava falando o nível de desgraça que afetou, muita tribulação. Mas fazendo um vídeo com ele, apesar de viver uma tribulação, manifestava uma tremenda alegria. Querido, só tem um jeito da gente ser alegre no meio da luta, é pela graça. É pela graça. Só tem um jeito de você ter paz em meio à tribulação, é pela graça. Paulo diz, irmãos, eu quero que vocês conheçam que a tribulação vai bater na sua porta, como bateu na igreja da Macedônia, mas ela não tem o poder de tirar a sua alegria, porque a tribulação, ela não pode anular a pessoa que está dentro de você, que vai produzir alegria em meio à tribulação. Tribulação é um palco que veio sobre nós para nos destruir, e é nesse palco, meu pastor, que Jesus sobe e Ele é glorificado. É quando tudo está dando errado, é quando as coisas não estão saindo como nós prevemos, é quando o desastre está anunciado, de maneira inexplicável, existe uma alegria, uma convicção de que nós não estamos sozinhos, e no meio dessa tribulação, pela graça nós vamos vencer. Eu quero nesse primeiro ponto dizer algo para os irmãos, eu quero liberar uma palavra. Irmãos, eu não sei o que você está vivendo ou o que você viverá, mas eu declaro que a graça que havia sobre as igrejas da Macedônia está liberado sobre a sua vida, está liberado sobre a sua igreja, e que ainda que venha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A minha alegria não está na conquista, a minha alegria está numa pessoa. A minha alegria não está porque está tudo bem, a minha alegria está por quem está comigo. Agora, como ver isso? Pela graça. Graça número 1. Paulo disse, eu quero que vocês conheçam que em meio a uma grande tribulação, eles viveram uma graça de não perder a alegria. Graça número 2. Ainda no mesmo versículo. E a extrema pobreza deles. Você prestou atenção? Está falando de pobreza? Não, está falando de extrema pobreza. Se você perceber, ele está potencializando o problema. Não era só ser pobre, era extrema pobreza. Em meio a uma extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Pelo amor de Deus, ouça o que eu vou dizer para você. Como é que você, duro, sem dinheiro, pastor Olavo é generoso? Repita comigo, graça. Graça. Esse povo está dizendo o seguinte, estava ruim, estava sem grana, os dízimos diminuíram, o cenário pela frente, humanamente falando, era desfavorável financeiramente falando. E a igreja não está vivendo seus melhores dias. E aí chega uma notícia, irmãos, vamos arrecadar dinheiro para mandar
para as igrejas que foram inundadas, ali e lá. Aí você olha para o caixa, diz assim, mas o que eu tenho não vai dar. O que eu tenho não paga a conta. E nós somos convidados a pagar a conta do outro com dinheiro que não dá para pagar a conta da gente. O nome disso é generosidade. Deixa eu explicar para você. Sabe qual a diferença entre fidelidade e generosidade? Fidelidade é quando você faz o que você prometeu que ia fazer. Se você foi para o altar e prometeu que ia ser fiel à sua esposa até morrer, não me venha, perdoe a expressão chula, cantar de galo, que depois de 40 anos você foi fiel. Desculpa, não fez mais que a sua obrigação. Você prometeu, tem a palavra, cabra. Não vem se vangloriar. Eu nunca traí minha mulher, não fez mais que obrigação. Você prometeu, isso é fidelidade. Agora, generosidade é quando você faz mais do que você prometeu. É quando, além de fazer o que você prometeu, você dá para ela uma bolsa da Louis Vuitton. Eu sabia que as irmãs iam gostar. Você deixa de trocar o seu carro. Ouça! Gente, nós estamos numa conversão. Você deixa de trocar o seu carro para comprar o 15º par de sapato que ela pediu. Generosidade. O que Paulo está dizendo é que a situação financeira daquele povo não estava nada legal. Mas mesmo em meio a uma situação difícil, a Bíblia diz, superabundou generosidade. Como é que alguém duro é generoso? É pela graça. Pastor João, um dia Deus me deu uma experiência. Eu tomei ciência de um membro da igreja, hoje faz parte do meu núcleo de pastores, mas na ocasião ele era um membro da igreja. Me chegou aos ouvidos que ele morava numa cidade do interior e estava passando necessidades. O nosso caixa da igreja não comportava fazer grandes coisas. E eu e a esposa orando, decidimos fazermos nós. Eu me lembro que nós fomos ao mercado, um atacadão, compramos em quantidade algumas coisas básicas. Ele tinha 4 filhos. Nós compramos os mimos para as crianças. Viajamos 120 quilômetros. E colocamos na sala daquela família. Eu não estou contando isso para sair de bonzinho, você vai entender que, pelo contrário, eu descobri o quanto eu sou ruim. A pastora Marta, hoje pastora, mas irmã Marta naquela ocasião, ela não estava. E as crianças fazendo uma festa, com os doces, com os mimos. O Rogério fazendo uma festa com a comida que estava faltando. E a pastora Marta chegou. Quando a pastora Marta chegou e viu aquele monte de coisa na sala, ela correu e falou assim, GG, era o filho do marido dela, Deus é maravilhoso. Meu coração, olha, agora eu posso dividir com aquela pessoa, com aquela outra. Eu fechei a cara, falei, fazendo festa com o meu chapéu. Eu falei, os caras não têm para ele. Eu pego o meu dinheiro, eu vou resolver o problema deles, e agora eu vou pegar a minha comida e vai dar para alguém. Enquanto eu estava na minha elucubração almática, o Espírito Santo falou comigo, sabe qual a sua diferença? É que você é fiel, ela é generosa. O generoso não é o que tem para dar. O generoso é quem tem dentro de si o espírito de generosidade. Uma igreja generosa é aquela que vai socorrer alguém, mesmo que ela esteja precisando de socorro. Irmãos, vocês estão diante de um cenário onde você tem que olhar. Tem gente que tem menos que você.
Tem gente que perdeu muita coisa nessa enchente. Talvez você olhe para a sua despensa, talvez você olhe para a sua conta corrente, e você diga assim: isso aqui não dá. Mas tem alguém que tem menos que você, tem alguém que precisa mais do que você. E a generosidade não é porque está sobrando, é porque há uma graça sobre a sua vida, a pensar no próximo, para dividir o que Deus deu. Há 7 anos atrás, o Senhor nos desafiou a sair do lugar onde estávamos para um lugar muito maior. E a obra de reforma era muito grande, nós não tínhamos recursos, era um lugar alugado. E eu não queria entrar naquele lugar, não queria de forma alguma entrar naquele lugar. Eu sou economista de formação, me formei na PUC como economista, fui empresário por mais de 26 anos, sei fazer conta. E a minha empresa era de construção civil, então eu tenho uma noção razoável de reforma. E quando eu entrei naquele lugar que o Senhor apontou, eu falei assim: eu não vou vir para cá, Deus. Isso aqui vai acabar com a minha saúde, nós não temos dinheiro para entrar aqui. Eu não quero entrar aqui. Mas a minha teimosia termina com a palavra do Senhor. E Deus me deu uma palavra para entrar naquele lugar. E eu entrei num desespero, pastor Lavo, porque eu comecei a fazer conta. E aquele trem ia longe. Eu tinha uma viagem para os Estados Unidos, para Dallas, para pregar no aniversário de uma igreja. Nós temos uma igreja lá, era uma igreja parceira. E chegando lá, eu compartilhei com o pastor que nós estávamos num grande desafio. E quando terminei de pregar, aquele pastor pegou o microfone e me ensinou uma grande lição. Ele falou: irmãos, o pastor Djalma lá no Brasil vai entrar num desafio muito grande para construir, para reformar. E ele não tem dinheiro. E vocês sabem que nós compramos um terreno para construir e também nós não temos dinheiro. Enquanto eu estava sentado, o Espírito Santo me deu uma ordem: levanta uma oferta para ele lá no Brasil. E ele contando, falou assim: eu questionei o Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: quando o que você tem não é suficiente para o que você precisa, semeie. Eu vou repetir. Quando o que você tem não é suficiente para o que você precisa, semeie. Porque a tua semente vai trazer o que você precisa. E a primeira oferta da reforma veio de uma igreja que ia construir, lá na América. Aquilo me encorajou. Generosidade. Passou-se 2 anos, eu voltei naquela igreja, a convite daquele pastor. E ele me levou ao lugar onde ele estava construindo, e ele mostrou o templo muito bem adiantado. Um super templo. E eu falei: pastor, como é que foi isso? Ele falou: sabe aquela oferta? Aquela oferta moveu um irmão da igreja, um ancião da igreja. E ele saiu do culto e fez um testamento. E era um homem rico. E o testamento dele dizia assim: quando eu morrer, eu quero que toda a minha fortuna vá para a igreja. Meses depois, Deus o recolheu. E aquela semente que nós mandamos para o Brasil, aquela semente que nós mandamos para a sua igreja, que não era suficiente para construir o templo que nós queríamos, produziu tudo isso aqui, ó. Generosidade. Generosidade. A segunda graça que Paulo trabalha aqui é a graça de passar por momentos difíceis, mas no meio dessa luta, não esquecermos de alguém que precisa mais e dividirmos aquilo que Deus tem dado conosco. E a generosidade, está escrito na Bíblia: o generoso prospera.
Mas aquele que retém mais do que convém, empobrece. Paulo está dizendo que essa igreja recebeu uma graça. Eu quero entrar na terceira graça descrita no texto, que está lá no verso 5. A primeira graça é, em meio à tribulação, não perdeu a alegria. A segunda graça é, em meio a lutas financeiras, não perdeu a generosidade. Agora, para mim, aqui está o maior desafio, para mim, talvez, na minha vida, em alguns ministérios. Versículos assim, por iniciativa, depois, então, e não somente fizeram como esperávamos, mas entregaram-se, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo. Deram-se a si mesmo. Primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A terceira graça que havia sobre aquela igreja eram pessoas que amavam Deus em primeiro lugar. Eram pessoas que desejavam estar com Deus. Eram pessoas que se entregavam a Deus. Era uma igreja que amava Deus. Era uma igreja que tinha Deus em primeiro lugar. Era uma igreja onde Deus era o centro de todas as coisas. Era o primeiro. E aquela igreja aprendeu que o primeiro lugar é sempre de Deus. E eles se deram primeiramente a Deus. Mas depois de se dar a Deus, eles decidiram também se dar a nós. Ele está dizendo assim, aquele povo entendeu que é muito importante trabalhar para Deus, mas eles tinham uma graça para trabalhar para Deus conosco. Não, vou repetir, você não entendeu. A terceira graça que vem sobre a nossa vida é a habilidade de nos darmos a Deus, de nos entregarmos a Deus, de trabalharmos para Deus, mas também reconhecer que Deus coloca estruturas, igrejas, líderes, para que a gente se dê a eles. A graça de se entregar a Deus, mas se entregar a uma visão, se entregar a uma estrutura, se entregar ao seu pastor, se entregar ao seu líder, se entregar à sua convenção. A graça de se entregar a Deus, a graça de se dar a Deus, mas com o coração também se dá a nós. A terceira graça era um povo que servia com as mãos, mas servia com o coração. Eu vou repetir. Não é um povo só que emprestava a sua mão para trabalhar. Era um povo que emprestava a sua mão como resultado de já ter entregue o seu coração. Um povo que trabalhava por amor, não pelo cargo. Trabalhava por amor, não pelo salário. Trabalhava pelo amor e não pelo medo do castigo. Um povo que dizia assim, eu tenho prazer em me dar a Deus, mas eu tenho prazer em me gastar nessa igreja. Eu tenho prazer em me gastar com o meu pastor. Eu tenho prazer em ser fiel. Eu tenho prazer, eu quero ser fiel. A graça de se entregar a Deus, mas também se entregar a nós. Eu quero começar a concluir essa mensagem. Eu quero me reportar a um exemplo do Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 10. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 10. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 15 e o versículo 16. Segunda Reis 10 diz o seguinte: tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: tens tu sincero o coração para comigo? Meu Deus do céu. Deixa eu ler aqui. Tendo partido dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-lhe e lhe perguntou: tens tu sincero
o coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu-lhe Jonadab: tenho. Então, se tens, dai-me a tua mão. E Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fez-lhe subir consigo ao carro. Você deve conhecer o contexto da história. Jeú havia sido ordenado e havia recebido uma missão. Fala, recebido uma missão. Ele recebeu uma missão. A missão era destruir a casa de Jezabel. Essa era a missão de Jeú. Derrubar Jezabel. E a Bíblia diz que Jeú tinha um carro de guerra. E no início do capítulo 10, você vai ver Jeú subindo nesse carro, indo em direção à casa de Acabe, para destruir Jezabel, porque essa era a sua missão. Esse era o seu propósito, foi isso que Deus pediu para ele fazer. E no meio do caminho ele encontra um grupo de pessoas que desciam para casa. E ele pergunta para aquele grupo de pessoas: para onde vocês estão indo? Aquele grupo de pessoas fala assim: a casa de Jezabel. A Bíblia diz que Jeú desce e mata todo mundo. Por quê? Porque a missão dele era destruir a influência de Jezabel. Quando ele viu pessoas adorando Jezabel, ele matou todo mundo. Ele continuou andando, subiu no seu carro e encontrou um segundo grupo de pessoas. Está tudo isso no capítulo 10. E ele faz a mesma pergunta: vocês estão indo para onde? Para a casa de Acabe, de Jezabel. A Bíblia diz que ele desce e mata todo mundo. Agora presta atenção. Ele encontra um jovem e ele faz a pergunta: você está indo para onde? Você consegue entender o risco que esse rapaz está correndo? Por favor, pastorado, sobe aqui, por favor. Ele pergunta assim: rapaz, você está indo para onde? Jonadab fala assim. Ele vai dizer o seguinte: tendo partido dali, encontrou Jonadab e Acabe, que ele viu ao encontro. Jeú saudou-lhe e perguntou: tens um sincero coração para comigo, como o meu coração é para contigo? Quando ele encontra Jonadab, Jonadab lhe faz uma proposta. Jonadab falou assim: olha, eu queria te ajudar a cumprir o teu chamado. Eu queria entrar no teu ministério. A proposta de Jonadab é: posso ser teu escudeiro? Você me permite andar do seu lado no ministério? Proposta bonita, né? Posso fazer parte da equipe ministerial? Posso ser obreiro desse lugar? Aí Jonadab diz assim: rapaz, o teu coração é sincero para comigo? Ouça. Ele está dizendo o seguinte: porque se Jonadab amasse a Deus, Jonadab podia trabalhar para Deus aonde quisesse. Verdade ou mentira? Quem ama Deus, trabalha para Deus em qualquer lugar. Brasil para Cristo, igreja X, igreja Y, porque ama Deus. A pergunta de Jeú não é se ele amava a Deus. A pergunta de Jeú não é se ele tinha um chamado de Deus. A pergunta de Jeú é: se você quer entrar no meu carro, se você quer ajudar a cumprir a minha missão, se você quer trabalhar ao meu lado, se você quer subir no carro de guerra que Deus me deu, para ajudar a cumprir a missão que Deus me deu, eu tenho uma pergunta para te fazer. O teu coração é sincero comigo? Não é sincero com Deus, é sincero comigo. Como o meu coração precisa ser sincero contigo. Querido, o que está em foco aqui é: ministério não se faz só com mãos. Ministério se faz com mãos e coração. O que Paulo falou, que a graça que estava nos macedônios, é que eles tinham desejo de trabalhar e se davam a Deus, mas amavam trabalhar com Paulo. Eles se entregaram para Deus, mas se entregaram para Paulo.
eram fiéis a Paulo, estavam alinhados com a missão de Paulo. E agora Jeú diz assim: se o teu coração é sincero para com o meu coração, e o meu coração é sincero para com o seu, aí sim, você me dá a sua mão, e você pode subir no meu carro. Por gentileza, o que ele está dizendo é, em nome de Jesus, antes de você dar oportunidade para pessoas subirem no seu carro para ajudar a cumprir a sua missão, antes de olhar as mãos, olhe o coração. Antes de olhar as mãos, olhe o coração. Porque talentos sem caráter, talentos sem compromisso, trabalhar sem aliança é um desastre. A pergunta dele é: Deus me deu uma missão. Deus me deu uma missão. Eu tenho que destruir a obra de Acabe. E Deus me deu uma ferramenta. No caso de Jeú, um carro de guerra. No seu caso, uma igreja. Deus te deu uma igreja, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma congregação, para você lá no teu bairro, na tua cidade, destruir a obra de Acabe. E muita gente vai chegar lá e vai dizer assim: deixa eu subir no seu carro, pastor, deixa eu te ajudar, posso tocar no louvor, posso cantar, posso liderar. Aí Paulo falou assim: só tem um jeito. Que bom que você ama Deus, mas a pergunta é: você me ama? O teu coração é sincero para comigo? Porque se o teu coração for sincero para comigo, aí sim você pode me dar a sua mão, subir no meu carro e ajudar a cumprir o meu propósito. Mas se o teu coração não for sincero para comigo, se você só quer dar a sua mão, amanhã vai dar errado. Vai dar errado. A Bíblia diz no Salmo 70, versículo 78, que Davi pastoreou o rebanho do Senhor com as destrezas da sua mão e com a integridade do seu coração. Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque antes da mão ele deu o coração. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Aí Deus falou: agora eu posso botar ele para subir no meu carro, porque o coração dele é reto para comigo. Porque o coração dele é reto para comigo. A Bíblia diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no santuário? Quem entrará na sua presença? Aqueles homens que têm mãos limpas e coração puro. Nesse primeiro dia de convenção, eu sei que existem expectativas. Domingo vai ter um dia lindo de celebração, de ordenação ministerial. E eu ouso, pastor, com a sua permissão, deixar uma pergunta. Reflita daqui até lá. Teu coração é sincero com esse ministério? Teu coração é sincero com esse ministério? Teu coração é sincero com esse ministério? E se for, aí você dá a sua mão, suba nesse carro. Mas se não é, vai buscar o lugar onde está o seu coração, porque é nesse lugar que você tem que colocar a sua mão. Quando o Senhor me pediu para introduzir uma igreja em São Paulo, eu chorei por 16 dias, pastor. 16 dias eu chorei, porque eu não queria.
Eu estava servindo ao Senhor num lugar que eu era amado. 13 anos antes eu tinha entrado naquele ministério com 60 pessoas, debaixo de um apóstolo amado, que investiu na minha vida. 13 anos se passaram e aquele ministério de 60 pessoas recebeu uma graça de Deus para crescer. Aquele ministério cresceu muito e eu fazia parte dele. Eu estava feliz. E a voz do Senhor me alcançou. E antes de me alcançar, alcançou o meu pastor. E Deus falou com o meu pastor 8 meses antes de falar comigo, que Deus estava me levando para um outro lugar, para construir algo. E meu pastor orou por 8 meses para que eu ouvisse a voz de Deus. Passados 8 meses, no dia 18 de maio de 2010, eu fui visitado pelo Espírito Santo. Eu estava num ambiente, numa convenção. O Espírito Santo falou assim: eu tenho uma obra para você, numa outra cidade, num outro lugar. Eu vou te levar desse lugar. E eu não queria ir, eu chorei por 16 dias. E quando me encontrei o pastor, eu falei: pastor, eu tive essa experiência. Ele falou: 8 meses atrás o Senhor falou comigo que quando você chegou aqui, você tinha uma espada muito grande, mas ela não tinha corte. O Senhor me usou para afiar o corte. Agora você está preparado. O Senhor me mostrou a mesma espada afiada, filho. Eu te abençoo, vá. E esse homem me abençoou. Esse homem fez comigo algo tão extraordinário. Esse homem investiu na minha vida. Esse homem me abençoou. Esse homem abriu portas para mim. E quando eu orava: Senhor, como é que eu vou treinar pessoas? Qual o critério que o Senhor quer que use para que eu possa estabelecer pessoas? Hoje nós temos uma igreja com 13 anos. Já faz 13 anos agora no mês de agosto. Pela graça e misericórdia de Deus, nesses 13 anos nós somos 17 pastores de tempo integral. Nesses 13 anos Deus nos permitiu abrir 5 igrejas. Nesses 13 anos a graça do Senhor nos alcançou. E o meu clamor era: Senhor, não me deixe errar. Eu quero encontrar Jonadab. O Senhor me deu uma missão, e como chegou, eu preciso encontrar Jonadab. E o Senhor falou assim: filho, guarde isso. O Espírito Santo me falou assim: analise primeiro o caráter. Sem caráter, não coloque no ministério. Em segundo lugar, analise o compromisso. E somente em terceiro lugar, olha a competência. Em quarto lugar, olha a compatibilidade. E Deus falou assim: sem caráter, teste o caráter dele. Não tem caráter, nem coloca. Mas nunca coloque uma pessoa competente que não é compromissada. Primeiro o compromisso. Primeiro gente está compromissada com Deus e com você. E depois a competência. E finalmente compatibilidade. O que é compatibilidade? A capacidade de trabalhar junto e produzir bênção. O que é isso, pastor? Quando você toma um remédio, e eu tive um tempo atrás tomar remédio para pressão. O médico perguntou assim: você tomou outro remédio? Eu falei: não. Ele me deu um remédio. Passado um tempo, estou ficando mais idoso, aí dei mais um remédio, mais outro remédio. Eu tive que tomar um remédio para colesterol. O médico perguntou assim: você toma algum remédio? Eu falei: tomo tal remédio para pressão. Ele falou: então eu não posso dar esse remédio aqui, porque esse remédio aqui resolve o teu colesterol. Mas quando tomado junto com a pressão, ele é incompatível. E os dois juntos vão matar seu corpo. Compatibilidade é a capacidade de sermos inseridos no corpo de Cristo, para tratarmos áreas diferentes e produzirmos vida e não morte. Caráter, compromisso, competência e compatibilidade. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dê a graça que havia sobre as igrejas da Macedônia. Deus abençoe. Posso orar por vocês, por gentileza?
querido Deus, amado Espírito Santo, precioso Jesus, Salvador da minha vida, nessa noite, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e a graça que o Senhor concedeu às igrejas da Macedônia, eu libero sobre cada igreja nesse lugar. Eu libero sobre a nossa igreja ali em São Paulo. Eu libero sobre as igrejas que servem ao Senhor por toda a face da terra. A graça, Senhor, por causa do Senhor, ainda que venhamos atravessar luta, a nossa alegria não será tirada. Ainda que sejamos privados de recursos, a nossa generosidade não será comprometida. E a graça de amarmos primeiro ao Senhor, nos darmos ao Senhor, mas também nos entregarmos às alianças que o Senhor nos deu. Servimos com a nossa mão, mas servimos com o nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Deus os abençoe. Aleluia, forte é o Senhor. Aleluia. Amém. Levante suas mãos. Somente agradeça ao Senhor. Levante bem alto tua voz e tuas mãos e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por essa palavra. Que o seu coração tenha sido uma boa terra nessa noite, e a palavra produz os frutos para os quais ela foi enviada. Senhor, nós levantamos nossas mãos para te agradecer, para dizer obrigado, Senhor, para dizer que recebemos a tua palavra, e somos gratos, Senhor, pelo que fomos ministrados nesta noite. Somos agradecidos de todo o nosso coração, e queremos sim cantar, queremos louvar, queremos bendizer o teu nome, Senhor. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Seja sobre nós a fidelidade do Senhor. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
graça, para que a gente nunca perca a alegria, que nunca nos falte a graça para exercermos generosidade, que nunca nos falte a graça para nos doarmos ao Senhor, mas nos doarmos uns aos outros também. E é só pela graça que a gente pode ser sincero e andar no mesmo carro. Vamos em paz, vamos descansar, vamos dormir, porque amanhã tem mais, em nome de Jesus. Abrace com força, com alegria quem está ao seu lado, enquanto os nossos levitas cantam. E assim nós encerramos a primeira noite de nossa convenção. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo.